Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Limão e você vai acompanhar a mais uma videoaula de gestão empresarial na série Administração de Materiais. Para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar os conceitos de custos em estoques, perceber sua relevância, sua importância e quais são os fatores geradores de custos quando estamos falando em administrar materiais, em administrar estoques. A nossa ideia é trabalhar com a referência bibliográfica do autor Marco Aurélio P. Dias, Administração de Materiais, uma abordagem logística. Trata-se da referência bibliográfica que vocês têm disponível na nossa biblioteca. Vamos lá? Vamos começar a ver esses custos? Bom, então vejamos o que o autor tem a nos dizer preliminarmente a respeito de custos em estoques. Todo e qualquer armazenamento de material gera determinados custos. Tais custos variam de acordo com os volumes armazenados, de maneira direta ou indireta, proporcionalmente ou não. São exemplos. Deixa eu pegar aqui uma caneta verde. Marcelo Limão, não é isso? Caneta verde. Então, exemplos de custos, componentes de custos em estoques. A questão dos juros, não é? Do capital investido. Custos em termos de depreciação, no sentido de que máquinas, equipamentos perdem o seu valor na medida que o tempo passa. Os aluguéis das instalações, dos depósitos, dos armazéns, a deterioração de materiais, eventualmente avarias. Veja mais exemplos. Os seguros que estarão envolvidos nas operações de armazenagem e movimentação de materiais. A obsolescência, que é uma propriedade que um produto perde na medida que ele não tem mais valor de uso, se torna obsoleto. Então isso incorpora custos também. Os salários das pessoas envolvidas, da mão de obra. A conservação predial, manutenção das instalações, os equipamentos e as tecnologias de movimentação e armazenagem de materiais, diversas despesas que também compõem custos em estoque. Então, no primeiro momento, a gente pode aqui imaginar que o autor diz que os custos variam de acordo com os volumes. De maneira direta, claro, à medida que eu tenho mais materiais estocados, mais materiais armazenados, eu tenho custos como esses aqui exemplificados que aumentam. Mas o autor também coloca que existe uma relação indireta e essa pode gerar uma dúvida que justamente vamos desenvolver nesse tópico da disciplina. Uma questão de decisão que aparece para o gestor é a questão do tamanho, ou seja, da quantidade do lote de reposição. Vamos exemplificar. Pense num item que possui um consumo anual de 3.000 peças. O gestor está administrando um item de estoque que possui esse consumo anual e ele entende que tem algumas possibilidades, algumas alternativas para fazer a reposição desse estoque. Digamos que num primeiro momento o gestor tomou a decisão de repor esse consumo anual em lote de 3.000 peças. Ora, se o lote é igual ao consumo anual, significa que no período de um ano esse item consumiu 3.000 peças. Vamos colocar aqui que o período de análise é um ano. Digamos que o gestor fez o seguinte: não vou comprar tudo que eu consumo de uma vez. Eu vou comprar a metade. Eu vou comprar um lote de 1.500 peças. O que vai acontecer ao longo do ano? Esse item vai consumir 1.500 peças até a metade do período, ele vai ter a sua reposição e na outra metade do período consome novamente 1.500 peças. Ficou fora de escala aqui, eu estou fazendo a mão livre, mas vamos imaginar que aqui o estoque girou duas vezes, né? No período de um ano. Nesse primeiro exemplo aqui o estoque girou uma vez.
E vamos pensar ainda em outras duas possibilidades. O consumo anual de 3.000 peças, digamos que o gestor pensou no seguinte: não, eu vou repor em lotes de 1.000 peças. Se ele repor em lote de 1.000 peças, como o consumo anual são 3.000, você já sabe o que vai acontecer. Em 1/3 do período vai consumir 1.000 peças, vai haver uma reposição, no outro terço do período vai consumir mais 1.000 peças, depois, até terminar o ano, serão consumidas 3.000 peças. Nessa situação aqui, o estoque gerou 3 vezes. E vamos imaginar uma última situação que o gestor resolveu repor em lote de 300 peças. Ora, em lote de 300 peças, ao longo do ano, o gestor vai precisar repor 10 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao longo do ano, esse estoque girou 10 vezes. Houve 10 pedidos de reposição. Então isso aqui está para exemplificar as diversas possibilidades. Apresentamos apenas 4, mas as diversas possibilidades que o gestor tem para repor o seu consumo anual de 3.000 peças. Ora, o que vai orientar a decisão desse gestor? O que vai dizer para ele que ele vai escolher a reposição 2 vezes por ano ou 10 vezes por ano? A resposta é simples, é a questão econômica. São os custos que estão associados a essas decisões que vão orientar o gestor a escolher qual quantidade seria a mais indicada. Vamos ver como isso acontece. São 2 os principais componentes de custo que orienta a decisão entre uma maior ou uma menor quantidade de lote de reposição. O primeiro deles é o chamado custo de armazenagem. Podemos agrupar os geradores de custos em diversas modalidades. Custos de armazenagem são exemplos, não é isso? Custos de capital, como juros e depreciação, que nós vimos. Um outro grupo, custos com pessoal, salários, encargos sociais, benefícios. Um terceiro grupo, custos com edificação, questão dos aluguéis, impostos, luz, conservação. E um quarto componente de custos de armazenagem, custos de manutenção, deterioração, obsolescência. Então são esses os 4 grupos de custos de armazenagem que nós vamos utilizar para fazer uma reflexão através do gráfico, através de um plano cartesiano. Vamos imaginar aqui o gráfico de comportamento do custo de armazenagem. Deixa eu posicioná-lo aqui. Estou bem. Então, o que vai acontecer? Veja que o nosso eixo agora inverteu. Nós estamos analisando custo, a questão financeira, a questão monetária, em função de uma determinada quantidade. Quantidade do quê? Do lote de reposição. Estamos analisando o lote de reposição. Pegando o exemplo que estamos trabalhando, de um item que consome 3.000 peças, digamos que essa quantidade, 3.000 peças, tenha sido a quantidade escolhida para repor aquele consumo anual. Ora, nessa quantidade de 3.000 peças, é a situação que eu terei o maior custo de armazenagem. Vamos projetá-lo aqui, a mão livre mesmo, apenas para efeito de ilustrar. O custo, numa quantidade de 3.000 peças, o custo associado é muito alto. Digamos que a gente tenha como exemplo a quantidade de 300 peças, que também constava do nosso exemplo. Ora, se eu decidir repor ao consumo de 3.000 peças em lotes de 300 peças, isso significa que eu terei um custo de armazenagem associado bastante baixo. Se eu unir esses 2 pontos, eu terei o gráfico de comportamento do custo de armazenagem. É um gráfico
de função de primeiro grau, uma função linear, aonde na medida que o lote de reposição aumenta, o custo de armazenagem aumenta. Na medida que o lote de reposição diminui, o custo de armazenagem também diminui. O segundo componente de custo que vamos ponderar, ou seja, o outro componente de custo, é o chamado custo de comprar, ou custo de compras, ou custo de aquisição. Além dos custos associados à armazenagem, devemos também considerar os custos associados ao processo de compras, aquisição dos materiais. Diversos recursos são utilizados no processo de aquisição, que podem ser reunidos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo que aparece aqui é a questão da mão de obra, ou seja, os salários, os benefícios das pessoas que estão envolvidas lá no departamento de compras, no departamento de aquisição dos materiais. O segundo grupo são os materiais que estão envolvidos nesse processo de reposição. Por exemplo, as impressoras, os computadores, os formulários que são utilizados no processo de aquisição. E o terceiro e último grupo de custos de comprar, custo de compras, estão aqui reunidos com o nome de despesas diversas, ou seja, as despesas telefônicas, o aluguel do prédio onde está a área de compras e todas as outras despesas que você puder imaginar, que são agrupadas nos custos de aquisição. Então, nesse sentido, se eu tenho um custo que eu vou ponderar, que é o custo de armazenar, e eu tenho este segundo custo que eu preciso ponderar, que é o custo de comprar, vamos ver como que é o gráfico do comportamento desse custo. Vou posicioná-lo aqui. Então está aqui. Gráfico de comportamento do custo de comprar. Bom, estamos ainda analisando a questão do custo em função da quantidade, não é? A quantidade do lote de reposição. E vamos posicionar aqui o mesmo exemplo que estamos utilizando se a decisão for repor lotes de 3.000 unidades ou se a decisão for repor lotes de 300 peças. Ora, o custo de comprar é um custo que tem esse comportamento, esta curva aqui. Ou seja, ele é inversamente proporcional ao custo de armazenar, não é isso? No custo de armazenar, deixa eu colocar ele aqui pra gente, no custo de armazenar, à medida que o lote aumenta, o custo aumenta. Já no custo de compras é diferente. À medida que o lote aumenta, o custo cai. Então, vamos ver como que isso acontece. A análise de custo total está associada ao lote econômico de compras. É o que nós vamos ver agora. Sendo considerado fixo o preço de determinado item, a equação do custo total é muito simples, não é, gente? O custo total simplesmente é resultado da somatória do custo anual de armazenar e do custo anual de comprar. Ocorre que, como vimos, esses custos têm um comportamento inversamente proporcional. O custo de armazenar, ele aumenta à medida que a quantidade do lote aumenta. E ela segue, essa equação, essa reta, segue é resultado da seguinte equação. Para custear, para efeito de custo de armazenagem, nós utilizamos sempre o estoque médio. O que é o estoque médio? É a metade da quantidade, que é sobre 2. Então, a metade desse lote vezes o chamado CPA, que é o custo do produto armazenado, vezes o preço unitário do item. Essa é a equação do custo de armazenar. Já o custo de comprar, que tem o comportamento inverso, vamos desenhá-lo aqui, comportamento inverso, à medida que a quantidade aumenta,
o custo diminui, ele segue a seguinte equação. Eu vou precisar encontrar qual que é o número de pedidos ao ano, então eu vou ter que pegar o consumo do ano, o consumo anual, e dividir pelo lote que eu escolhi. Então, o consumo anual dividido pelo lote vai gerar para mim a quantidade de pedidos ao ano. E eu vou multiplicar isso pelo CC, que é o custo de comprar, é o custo unitário de compras. Então eu tenho aqui uma equação para o custo de comprar e uma equação para o custo de armazenar. Como a matemática ajuda a gente a resolver problemas de funções, nós podemos utilizar os conhecimentos sobre funções para justamente resolver esta problemática. Deixa eu posicionar aqui os dois gráficos. O que eu vou colocar nesse eixo aqui de baixo? Eu vou colocar a resultante. Essa é a análise de custo total, ou seja, eu tenho um custo de compras que diminui, eu tenho um custo de armazenar que aumenta, e eu tenho a resultante desses dois custos, que eu vou chamar de custo total, que tem o seguinte comportamento. O custo total, ele vai diminuindo à medida que o lote aumenta, até o ponto de equilíbrio. Veja, esse é o ponto de encontro do custo de armazenar e do custo de comprar. Exatamente nesse ponto, se eu projetar exatamente nesse ponto, o custo total vai ter uma inversão. O custo total que estava diminuindo, a partir desse ponto, inverte, ele começa a aumentar. Então, o que interessa na análise de custo total é encontrar exatamente esse ponto, ou seja, a quantidade no leque. Se nós temos aqui as funções de armazenagem e a função de compras, vocês concordam que nesse ponto de equilíbrio é exatamente aonde os dois custos são iguais? Nesse ponto, o custo de armazenar é exatamente igual ao custo de comprar. Então, vamos colocar as equações aqui. O custo de armazenar é Q sobre 2 vezes o custo do produto armazenado vezes o preço unitário. Agora, qual que é o custo de comprar? É o consumo anual dividido pela quantidade multiplicado pelo custo de comprar? Muito bem. Então, se nós temos aqui essa igualdade, o custo de comprar é igual ao custo de armazenar, no leque, eu posso tentar isolar essa quantidade Q para identificar qual que é essa quantidade Q do leque. Vamos lá? Bom, vamos desenvolver. O 2 está dividindo, passa para o segundo membro multiplicando, então fica Q vezes CPA vezes PU é igual a 2 vezes CA sobre Q vezes CC. Muito bem, dando continuidade. O Q está dividindo aqui no segundo membro, passa para lá multiplicando, Q vezes Q, Q ao quadrado vezes CPA vezes PU é igual a 2 vezes CA vezes CC. Qual que é o próximo passo aqui? CPA vezes PU está multiplicando, passa para lá dividindo, então vamos isolar o Q ao quadrado aqui. Ó. Q ao quadrado é igual. O que está lá no segundo membro? 2 vezes consumo anual vezes o custo de comprar, CC, dividido pelo quê? Está multiplicando, passou para lá dividindo. CPA vezes PU. Bom, se eu sei que Q ao quadrado é igual a essa sentença, para eu determinar o valor de Q, eu faço o quê? Se é Q ao quadrado, então eu extraio a raiz do segundo membro. Então é a raiz de 2 vezes CA vezes CC sobre CPA vezes PU. Então está aqui deduzida, está aqui determinada qual que é a fórmula do lote econômico de compra. Veja,
a matemática, a solução da sentença matemática, isolou o Q e eu posso inferir que essa é a fórmula do lote econômico de compra. O lote econômico de compra, portanto, é resultado do quê? Essa fórmula tem que decorar, né, gente? Não tem jeito. 2 vezes o consumo anual vezes o custo de comprar sobre o custo do produto armazenado vezes o preço unitário. Muito bem, deduzida a fórmula do lote econômico de compra, vamos aplicá-la num exemplo prático, num exemplo real. Acompanhe comigo. Então agora vamos partir para um exemplo prático de aplicação do modelo de lote econômico de compras. Eu vou abrir aqui como se fosse um exercício para que nós, a partir desse exercício, possamos extrair os parâmetros. Então vamos lá. Digamos que o consumo anual de um determinado item de estoque de uma empresa seja de 3.000 peças. Então vamos colocar aqui, consumo anual 3.000 peças. A empresa possui um custo unitário de pedido de compra de R$ 130. Então, o CC, o custo unitário de pedido de compras, R$ 130. E um custo do produto armazenado estimado em 25% de seu preço unitário. Então, o CPA, o custo do produto armazenado, 25% de seu preço unitário, que é R$ 25. Então, o PU, o preço unitário, está aqui, R$ 25. Nós vimos que, a partir desses parâmetros, é possível calcular o lote econômico de compras. Nós vimos que o lote econômico de compras é resultado de uma fórmula, tem que decorar essa fórmula, não tem jeito, é 2 vezes o consumo anual vezes o custo de comprar sobre o CPA, custo do produto armazenado, vezes o preço unitário. Então, muito bem, vamos aplicar a fórmula para calcular neste exemplo o lote econômico de compras. Vamos colocar aqui o lote econômico de compras, então, vai ser resultado de uma raiz que tem 2 vezes o consumo anual, que são 3.000 peças, vezes o CC, que é 130, sobre o CPA, que é 25%, não é? 0,25% de um preço unitário de R$ 25. Então, gente, fazendo os cálculos aqui, a gente não pode esquecer que precisa primeiro resolver o numerador, depois resolver o denominador. No terceiro momento, a gente divide numerador de denominador para só no final extrair a raiz quadrada. Feito esse processo, vocês vão concluir que o lote econômico de compras deu 353,27 peças. Então, essa é a quantidade, é o lote de reposição mais econômico para esse sistema. Está respondido, então, qual é o lote econômico de compras. O exercício está pedindo também qual será o custo total anual nessa situação de lote econômico de compras. Muito bem, vamos ver aqui, a gente tem que calcular o custo anual total. O custo anual total é resultado do quê? Da somatória do custo de armazenar. Então, vamos colocar aqui o custo anual de armazenagem. Ele é igual a quê? Ele é igual custo de armazenagem, a gente usa estoque médio. Estoque médio é a metade do lote. Que lote que nós estamos tratando? O lote econômico de compra. 353,27 dividido por 2, vezes o CPA, que é 0,25, vezes o PU, que é R$ 25. Então, quem proceder esse cálculo vai chegar à conclusão que o custo anual
de armazenagem é igual, vou colocar aqui, R$ 1.103,97. Bom, nós sabemos que o custo anual total também engloba o custo anual de compras. Vamos colocá-lo aqui. O custo anual de compras, ou de comprar, ele é resultado do quê? Ele é resultado do número de pedidos ao ano, não é? Ou seja, o consumo anual, que são 3.000 peças, dividido pelo lote, no caso aqui, o lote econômico de compras, 353,27, vezes o custo unitário de compras, que nesse exemplo é R$ 130. Ora, fazendo também esses cálculos, vocês vão concluir que o custo anual de comprar é o mesmo que o custo anual de armazenar. Por quê? Porque no lote econômico de compras, esses custos são iguais. É exatamente o ponto de equilíbrio que nós vimos. Os custos se equiparam. Então, para responder à questão do custo total anual, eu preciso fazer o quê? O que é o custo anual total? É a somatória do custo de armazenar mais o custo de comprar? Então aqui nessa barra, essa somatória vai gerar o custo total. Esse custo total, nesse exemplo aqui, vai somar R$ 2.207,94. Tudo bem? Então aqui a gente conseguiu, a partir do cálculo do lote econômico de compras, calcular o custo total. Finalizando, se nós quiséssemos esboçar o gráfico dessa situação de lote econômico de compras, nós poderíamos colocar aqui no nosso gráfico custo em função de quantidade, não é isso? Nós sabemos que existe um custo que aumenta, que é o custo de armazenagem. Nós sabemos que existe um custo que diminui, que nós chamamos de custo de comprar. E o encontro desses dois custos é exatamente o que? Se projetarmos aqui no eixo X, é a quantidade do leque, não é? Quanto que deu o nosso leque? 353. E na quantidade do leque, se projetarmos aqui no eixo Y, na quantidade do leque, qual que é o custo que está associado? Ora, o custo que está associado é 1.103,97 para armazenagem e 1.103,97 para o custo anual de compras, né? Aqui estaria o nosso custo total, um gráfico que diminui, mas que de repente inverte e começa a aumentar à medida que a quantidade do lote continua a aumentar. Aqui seria o dobro do custo, né? Aqui seria os 2.207,94, que é o valor do custo total no leque. Bom, espero que esse exemplo tenha ajudado a compreender melhor os conceitos, a teoria, e continue estudando. Vamos fazer alguns exercícios agora.